Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você sabe andar de bicicleta? E mesmo que faça anos que você não monte em uma bicicleta, você sabe que se você subir em uma, você consegue andar, mesmo que no início fique um pouquinho bamba ali? Eu tenho certeza que sim, se você um dia aprendeu a andar de bicicleta. Sabe por que você não esquece? Porque esse é um aprendizado das suas células, do seu sistema nervoso. Esse aprendizado, ele é armazenado em um tipo diferente de memória chamado memória de procedimento ou memória implícita do corpo. Eu só te disse isso para ficar mais claro, que aquilo que você passou dentro do útero da sua mãe tem um impacto enorme nas suas emoções e comportamentos hoje. Por quê? Porque crescendo dentro do útero da sua mãe, essas memórias, tudo que foi acontecendo ali foi armazenado nessa parte implícita do corpo, no sistema nervoso, na memória celular, nos músculos, em códigos musculares, na bioquímica. Parece um assunto bastante interessante, não é? Então vem comigo que eu vou te ajudar a entender um pouquinho mais sobre isso. Olá, eu sou Manuel Augusto, eu sou especialista em transformação emocional, especialista em cura e resolução de traumas e em psicologia pré e perinatal. Psicologia pré e perinatal não tem nada a ver com gestantes, mas sim o período que você passou dentro da barriga da sua mãe, porque todos os acontecimentos que passaram por ali deixam marcas quase que indeléveis no seu ser. Então tem até o título de uma revista bastante renomada, né? Essa matéria foi capa da revista Time, que dizia mais ou menos assim: como aqueles 9 meses dentro do útero moldam o resto da sua vida. Essa parece uma afirmação assim um pouco chocante, não é verdade? Principalmente se é a primeira vez que você está vendo esse tema. Mas eu preciso te dizer que assim como o exemplo da bicicleta, onde aquilo que você foi aprendendo você jamais vai esquecer, você sempre pode se lembrar como andar uma bicicleta, tudo o que aconteceu dentro do útero vai formando o nosso caráter, vai formando a nossa personalidade, vai desenvolvendo as nossas emoções e principalmente os nossos padrões comportamentais, positivos e negativos. É claro que os padrões positivos a gente quer manter na vida, mas e aqueles padrões disfuncionais? Você vem brigando com algum padrão disfuncional, com algo se repetindo na sua vida, com você achando que você tem a potencialidade, os recursos para fazer algo, mas você não consegue, se sentindo estagnado, paralisado, frustrado, um vazio constante, uma tristeza que você não sabe de onde vem, isso provavelmente está no período intrauterino. Trabalhando anos com clientes, eu vinha percebendo que padrões de depressão persistentes, padrões de ansiedade, aqueles comportamentos muito difíceis de serem transformados, a maioria deles, as raízes vinham de dentro do útero, de acontecimentos ali dentro. Se você pensar que dentro do útero é o período que nós vamos mais nos desenvolver na vida, não vai ter outro momento na vida que você vai crescer tanto quanto naqueles 9 meses. E existem ali períodos específicos, fases específicas, muito críticas e importantes no nosso desenvolvimento. Só para ficar mais claro, por exemplo, no primeiro trimestre de desenvolvimento é o período mais crítico do feto se desenvolver, porque são os órgãos que vão se desenvolvendo ali. E se acontece um choque, um trauma, alguma coisa emocionalmente mais forte com a sua mãe, o feto ele realmente absorve tudo aquilo e pode impactar aquele órgão em desenvolvimento naquele momento. Por exemplo, assim, existe um momento crítico de desenvolvimento do coração. Geralmente, quando o coração começa a dar as suas primeiras contrações, é o momento onde a mãe descobre que está grávida. E muitas vezes a mãe não tem uma surpresa agradável quando ela descobre que está grávida. Ela se assusta, ela tem pensamentos abortivos, até mesmo tentativas. E às vezes é a situação que está acontecendo ao redor dela que a deixa preocupada. Só que aquele coraçãozinho em formação, ele vai absorvendo essas informações que estão acontecendo, né, inclusive de forma emocional, e ele está num período crítico de desenvolvimento. Então todas essas informações vão para aquela célula se desenvolvendo, assim como outros órgãos em outras fases críticas do seu desenvolvimento. Tem até um grande especialista dentro da psicologia pré e perinatal, que é um psiquiatra, ele chama Graham Ferrant.
ele tem uma condição no ventrículo esquerdo do coração. E sendo submetido aí a regressões, ele chegou a informação, né, através de regressões, que quando a mãe dele descobriu que estava grávida, ela tomava banhos frios para tentar abortá-lo, né? E era um período crítico de desenvolvimento do coração. Então, dependendo do impacto emocional, do choque, como nós falamos, né, dentro desse trabalho, isso pode afetar tanto fisiologicamente quanto emocionalmente. É claro que isso depende, a gente precisa explorar para encaixar essas pecinhas. Mas eu só estou falando tudo isso porque aquelas experiências que acontecem ali, elas vão definindo todos os seus comportamentos na vida. Já é uma predisposição para as suas crenças. Eu nem estou falando aqui do período, né, da pré-concepção, onde você tem aqueles acordos espirituais, existem várias fases, às vezes você nem quer estar aqui no mundo, como tantas outras coisas que podem acontecer no útero. E tudo, absolutamente tudo que acontece ali tem um impacto profundo sobre nós. É muito interessante você entender o seguinte, vamos supor que aqui seja o território intrauterino, tá? Então aqui é o território intrauterino e nós sabemos hoje, através da ciência, né, isso é comprovado, que, por exemplo, as situações dos nossos antepassados, pais, avós, bisavós, você conta aí 7 gerações para trás, tá? Em outro vídeo eu vou explicar isso aqui em detalhes para você. Elas vão passando as situações não resolvidas, traumas de geração em geração, através de um campo energético, né, que vai trazendo essas informações e também através do DNA. Então nós também vamos absorvendo isso. Então, poxa, tem isso que acontece aqui dentro do útero, eu também sou influenciado pelo esse aspecto, esse campo transgeracional. E tem aqui também algo que acontece depois, que é a nossa infância. E dependendo do que acontece na infância, pode amenizar um pouquinho o que aconteceu aqui dentro do útero ou potencializar, caso a minha primeira infância ali não tenha sido funcional, né? Então, realmente trabalhar dentro do útero é muito legal, porque daqui a gente pode vir para todos esses campos. Aqui está o cerne de muita coisa, aqui está a maior parte dos nossos aprendizados. Como andar de bicicleta, você nunca vai esquecer. Isso parece ser uma má notícia, não é verdade? O problema é que quando a gente vai passando ao longo da vida, a gente vai reforçando esses padrões, porque isso parece ser a gente, parece ser eu. É como se estivesse soldado essas emoções comigo. Esse sou eu, isso sou eu. Então nós vamos nos identificando muito com isso porque nós estávamos em formação quando tudo isso foi acontecendo. E a boa notícia é que são partes de você, são experiências que aconteceram que através da neuroplasticidade cerebral, que é a capacidade do cérebro criar novas conexões e novos aprendizados, a gente vai transformando tudo isso. Tem muitas pessoas que gostam de falar assim, eu quero eliminar padrões negativos da minha vida, eu quero eliminar crenças limitantes. Eu preciso te dizer que eliminar não acontece. O que pode acontecer é uma transformação. E eu vou te explicar aqui um pouquinho como essa transformação acontece. Por exemplo, você andou de bicicleta, essa memória está em você, não é verdade? Você pode aprender a andar de perna de pau, por exemplo, ou você pode aprender a plantar bananeira e sair andando. São outras cadeias neuronais que você também aprende e armazena de forma implícita no seu corpo. Só que se você andar de bicicleta todos os dias, você concorda comigo que você vai criando mais habilidade e vai reforçando aquilo, porque você vai poder andar com uma roda só, vai andar sem mão, vai fazer manobras, porque você vai se acostumando, se habituando e andando, você vai reforçando esse padrão, certo? E se você deixar de andar, por exemplo, 10, 15 anos, você sabe andar, tá? Mas você não tem tanta confiança assim, a não ser que você volte a praticar, não é verdade? Por que eu tô te dizendo tudo isso? Porque enquanto nós estamos, ou melhor, não estamos conscientes de todos esses padrões armazenados desde essa época de dentro do útero, a gente vai reforçando isso e praticando e tornando isso um piloto automático. Quando nós começamos a coletar as informações do que aconteceu ali, nós nos damos a possibilidade de
trazer novos aprendizados. Isso é neuroplasticidade. Então a gente vai criar, conectar outras cadeias neuronais, a gente não está eliminando aquelas, não tem como cortar assim. A gente está criando novas cadeias neuronais que a princípio vão competir com essas cadeias neuronais antigas. Só que se nós trazemos um entendimento, se nós trazemos um contexto, se nós ajudamos o sistema como um todo, o sistema nervoso, o sistema muscular, a não só compreender as emoções, mas ajudar o corpo a liberar aquela carga emocional negativa que mantém aquele aprendizado preso ali, e existem várias formas do corpo fazer isso através do sistema nervoso, com intervenções específicas. Essas conexões vão perdendo muito a força, elas não deixam de existir, só que elas vão perdendo muito a força no momento que você vai tendo clareza e entendimento. Eu vou te trazer um exemplo já já, tá? E aqui nós criando novas cadeias neuronais, tá? Porque são de novos comportamentos, com um novo entendimento. Então, sempre que o seu cérebro for entrar naquele comportamento antigo, ele recalcula a rota, e ainda mais se você praticar esse novo hábito. Mas é fundamental para o que aconteceu lá atrás, esse entendimento do que aconteceu, ele facilita muito essa transformação, né? Esse shift, a gente realmente deixar de praticar essa e começar a praticar essa daqui. Por exemplo, padrões de ansiedade, muitas coisas advindas do útero, né? Então eu criei assim, através das experiências que eu passei, muitas coisas negativas ficaram dentro de mim. Eu me lembro delas, eu sei como era agir daquela maneira. Esses padrões existem aqui dentro de mim se eu quiser andar essa bicicleta. Só que hoje tem disponível para mim outros veículos para eu andar, entendeu? Então realmente sempre vai ser uma opção, mas o piloto automático não entra diretamente aqui porque ele tem outras opções. E ao passo que eu deixo de praticar essas cadeias, elas vão perdendo a força cada vez mais e vão caindo em desuso à medida que eu vou praticando essas novas cadeias. Para ficar mais claro, deixa eu dar esse exemplo para você. Bom, então foi o momento que eu conheci a psicologia pré-perinatal, há quase 7 anos atrás. E eu estava passando ali naquele seminário, era o último dia, uma experiência no nascimento. Então realmente veio um medo, mas um medo assim muito forte dentro de mim. Eu me debatia, vieram pessoas ali me ajudar, toda uma equipe, um suporte. E aquele instrutor, ele começou a me conduzir num processo, porque ele viu que o meu corpo estava bem ativado, né? Isso é um termo que a gente usa do sistema nervoso, e uma emoção muito forte. Então, através de algumas intervenções que ele fez, o meu corpo começou a liberar muito daquele medo. Então tem, como eu disse, né, as intervenções específicas para fazer isso, existem caminhos para fazer isso, e ele era muito hábil nisso. E na medida que o meu corpo foi liberando, veio um monte de emoção, de alívio, e aí então eu comecei a resgatar inclusive memórias factuais. Né? No momento do meu parto, a minha mãe tomou uma injeção, uma hack, uma anestesia. E no momento que a enfermeira falou pra ela, né, pra tentar mexer a perna, pra ver se a anestesia tinha pego, minha mãe começou a entrar em desespero. Ela já tinha medo de injeção, ela achou que ela ia ficar aleijada, que ela ia perder o filho, que ela ia morrer, várias coisas. Ela começou a se desesperar. E eu me conectei com aquelas emoções. E o curioso é que sempre na minha vida, até aquele momento, sempre que eu estava próximo de dar um novo passo, sabe, de, poxa, ir além, algo me puxava para trás, vinha um medo e as sensações no meu corpo eram exatamente aquelas. Então naquele momento, a gente começou a ajudar, a dar a oportunidade para essas cadeias, todo aquele reforço emocional que estava congelado ali, esse é um termo muito técnico que a gente usa, pôde ser liberado. Certo? Então nisso, essas cadeias, além de perderem a força, ela não é eliminada, mas ela perdeu a força, está lá, eu sei o que aconteceu. Eu tive a possibilidade de entender um contexto, poxa, isso é da minha mãe, isso aconteceu lá, e começar a conectar outras cadeias, porque daí vieram sentimentos de alegria de nascer, a conexão com a minha mãe, com outras coisas que vieram, criando novas cadeias neuronais. Então, nas semanas e meses seguintes, a minha mente se lembrava disso que aconteceu, só que ela vinha rapidamente para cá, principalmente em momentos de desafio, aqueles momentos que vinham aquele medo. Então, a princípio vinha aquela sensação e instantaneamente vinha aquele momento e recalculando a rota vindo para cá, a alegria, o alívio. Isso durou assim alguns meses,
ok? E lá na frente, poxa, eu ficava tentando me lembrar daquele medo e ele já não era sabido, não existia dentro de mim. É claro que eu me lembro como ele era. Então, às vezes eu vou enfrentar um desafio, pode ser que venha um pouquinho, um resquiciozinho daquela sensação, só que minha mente, por eu ter construído também outras experiências saudáveis e ter ido além, então eu reforcei muito outras cadeias neuronais. Então, o exemplo da bicicleta é mais ou menos assim, porque eu deixei de andar agora nesse veículo, nessa bicicleta, nesses aprendizados, e eu comecei a pegar uma outra rota. Isso é neuroplasticidade, ok? Então esse comportamento ele foi se transformando. E para isso acontecer, principalmente quando tem carga emocional envolvida, e o que acontece lá dentro do útero, tem questões muito viscerais envolvidas, além de emocionais, que estão nas células, como eu disse, nos músculos, no sistema nervoso, na bioquímica. É preciso intervenções específicas e também colher informações de um contexto que vão ajudando todo o seu sistema a elaborar aquela história. Então, realmente, nisso a gente consegue organizar novos padrões e novas cadeias neuronais. Por isso que é muito importante ter a consciência, e é claro que você não precisa acreditar em mim, mas você tem o Google aí, dá um Google sobre psicologia pré e perinatal, você vai encontrar muito material em inglês, tá? Existem muitas evidências científicas hoje. Como os comportamentos, né, da nossa vida hoje são influenciados pelo que aconteceu lá atrás. Porque ali cria uma planta básica, cria uma estrutura. Por exemplo, uma coluna que foi se formando um pouco torta, a casa vai seguir essa coluna que foi se formando torta. Então a gente vai mexer nas nossas bases. Explorando esse território, a gente mexe nas nossas estruturas. Então, são boas notícias que a gente, por neuroplasticidade, né, com o conhecimento adequado, com o ambiente adequado, com intervenções específicas, a gente pode transformar tudo isso. Não é uma notícia maravilhosa? Então eu já aproveito, né? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí, inscreva-se no canal para você não perder nenhum conteúdo que a gente posta, tá? E lembra de tocar o sininho, assim você é sempre notificado quando vem um novo vídeo por aí. Também se inscreva aqui nas nossas outras redes sociais, no Facebook tem novidades por lá, no Instagram também tem muita coisa legal lá, material exclusivo. E você também pode entrar aqui, ó, nesse WhatsApp e falar com a gente, porque nós temos vários podcasts e vídeos exclusivos sobre esse território intrauterino, caso você queira, tá? Então manda um WhatsApp lá que a nossa equipe vai disponibilizar para você essa série de materiais exclusivos, tá bom? E é claro que eu não poderia deixar de te convidar para as nossas experiências intrauterinas, que é a vivência pré e perinatal, onde um grupo limitadíssimo de pessoas, né, é uma imersão de 3 dias, nós passamos 3 dias no Hotel Fazenda Retirado, fazendo regressões esses 3 dias, colhendo informações e fazendo muitas dessas intervenções específicas para ajudar esses padrões, né, a gente primeiro identificar e depois se reorganizar, para que você realmente na vida hoje possa transformar isso que você vem lutando tanto, esses padrões tão difíceis. E por mais que você tenha dito, Emanuel, eu já fiz de tudo e não consigo, lembra que eu falei, né, que padrões muito resistentes e persistentes, ele encontram as suas raízes geralmente dentro do útero. Então realmente esse trabalho pode te ajudar bastante caso você tenha interesse, mas corre porque as vagas são limitadíssimas, porque para preservar a qualidade nós trabalhamos com pouquíssimas pessoas de cada vez, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, deixa o seu like, o seu comentário aqui embaixo é muito importante e compartilha caso você ache que isso aqui possa agregar uma outra pessoa. Lembra, não estou aqui para convencer ninguém de nada e sim agregar novas letras ao seu vocabulário. E se não te serviu, entra aqui, sai aqui, se te serviu, guarda no coração, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, Manuel Augusto do Núcleo Terapêutico Sinapse, e me despeço de você com as minhas 2 frases preferidas. Que tal você abandonar os seus limites? Torne-se tudo aquilo que você nasceu para ser. Vou ficando por aqui, você já sabe, te vejo na próxima. Eu fui demitida de um trabalho que eu gostava muito. Estava já há quase 5 anos. Estava estabilizada, tinha um bom salário, e aí eu senti o peso do mundo cair em cima da minha cabeça. Eu fiquei maravilhada com o trabalho do Manuel e da equipe dele. Eles acolheram a minha alma, eu me senti praticamente em casa, em família. Os 3 dias que você fica recolhido,
naquela pousada, em contato com a natureza, em contato consigo mesmo, é algo maravilhoso, é só estando lá mesmo para entender. Eu consegui ter paz no meu coração, consegui me tratar com muito mais amor, carinho, generosidade, consegui olhar para mim e gostar do que eu estava vendo no reflexo do espelho. Consegui viver minha vida em plenitude, viver aquilo que eu fui designada para ser, feliz, de bem com a vida e contente com aquilo que eu me tornei.